Olá, aqui é o Pastor Paulo Oni e você está ouvindo mais um episódio do podcast 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura na Palavra de Deus para a edificação da sua fé. Quando você perde a presença de Deus na sua vida, na verdade você perdeu já tudo. Pessoal, nós estamos aqui nos últimos capítulos de 1 Samuel e eu confesso para você que o capítulo de número 28 é um dos capítulos mais complexos que nós temos dentro desse livro. Nós temos a situação em que Saul, diante de uma batalha importante contra os filisteus, ele se encontra totalmente desamparado. Ele não tem mais a presença de Samuel, porque no versículo 3 diz que Samuel já havia morrido e que todo Israel havia pranteado por ele. Também ele não tem a presença de Deus consigo, porque mesmo ele consultando ao Senhor, diz o versículo 6 que ele consultou ao Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Ou seja, Saul estava acuado, sem saber o que fazer. E dentro dessa circunstância, ele acaba tomando a pior decisão que ele poderia tomar, na ânsia de ter respostas e ser encaminhado, e lidando com todas as crises que ele já há muito tempo estava lidando, com a ameaça de Davi, e esse Davi que estava junto com os filisteus. Saul decide tomar a sua última decisão, que é uma decisão que vai diretamente contra os princípios da palavra de Deus. Diz o versículo 7, então Saul disse aos seus auxiliares, procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte, e lhes disseram, existe uma em Endor. Saul, ele se disfarça, vestindo de outras roupas, e vai à casa dessa mulher. A própria atitude de Saul demonstra que ele estava fazendo algo extremamente errado. A mulher, quando vê Saul, diz, certamente você sabe que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. De fato, nos capítulos anteriores nós vimos que Saul havia emitido decreto real para extirpar da terra de Israel todos aqueles que, inclusive, consultavam os mortos, mas é justamente a essa mulher que podia consultar os mortos que Saul recorre num ato de desespero. Saul jura em nome do Senhor que a mulher não seria afetada, ela não seria morta, ela seria poupada. E a mulher pergunta, quem quer que eu te chame? E Saul responde, Samuel. Em muitos lugares do Antigo Testamento, nós vemos uma proibição expressa de Deus em se consultar os mortos, aquilo que nós chamamos de necromancia. Por exemplo, em Levítico 19:31 está escrito, não se voltem para os necromantes, nem consultem os espíritos, não os procurem para não serem contaminados por eles, eu sou o Senhor, o seu Deus. E também, em Deuteronômio 18, 10 a 12, nós temos uma proibição ainda maior. Não deve haver entre vocês ninguém que queime seu filho ou sua esposa em sacrifício, nem alguém que faça adivinhação, que pratique a feitiçaria, que interprete presságios, que faça a feitiçaria, que consulte um espírito ou que invoque os mortos. O Senhor se aborrece com quem faz essas coisas e é por causa dessas práticas que o Senhor, o seu Deus, está expelindo dessas nações diante de vocês. Deus, ele nunca permitiu que o seu povo se contaminasse com essas práticas. E isso acontece, versículo 12, quando a mulher viu, gritou e disse a Saul, por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse, não tenhas medo, o que você está vendo? A mulher respondeu, vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou, qual é a aparência dele? E disse ela, um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra.
Nós não sabemos o porquê e o como o espírito de Samuel volta em cena, uma vez que nós sabemos que esse não é o padrão bíblico que nós encontramos. Os mortos, uma vez mortos, como diz o autor de Hebreus, eles esperam e aguardam o dia do juízo, eles não voltam. Mas, nesse caso, pela própria narrativa, nós vemos um ato de Deus em permitir que o espírito de Samuel não somente volte, mas também converse com Saul e que emita um juízo solene contra ele, inclusive no sentido de condenar a prática que ele estava fazendo naquele momento, que era chamar o espírito de Samuel. E Samuel, ele pergunta a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Veja que essa pergunta já traz uma reprovação implícita daquilo que Saul estava fazendo. E Saul responde: estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ao invés de buscar a presença do Senhor, ao invés de se arrepender de toda a sua maldade, Saul, ele busca Samuel. Ao invés de fazer o certo, que é clamar pela presença e pelo favor de Deus, se arrependendo, Saul escolhe conversar, chamar o seu companheiro de outrora, o profeta Samuel, aquele mesmo que o havia ungido. Você pode me dizer: mas Saul, ele fez isso, ele procurou a Deus e Deus não respondeu. Mas será que Saul fez isso com o coração correto e com a motivação certa? Será que Saul procurou a Deus com o espírito contrito e arrependido? Pelo jeito não. Saul estava muito mais interessado em ver as suas angústias resolvidas, em ter aquela vitória, e ele não se importou nem com o coração de Deus, nem em agradar a sua vontade. E Samuel, ele continua dizendo: o Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o deu ao seu próximo, a Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, ele fez isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Esse texto é muito importante e muito interessante, porque além de nos falar sobre coisas que normalmente não acontecem no Antigo Testamento, nós temos um juízo solene e o último juízo de Samuel, já morto, a Saul, que em breve morreria. Esse Samuel que vem do mundo dos mortos para falar com Saul, que no outro dia esse Saul estaria junto com ele no mesmo mundo dos mortos aonde Samuel está. Quando nós não obedecemos a Deus, quando nós nos distanciamos da sua presença, nada pode preencher o vazio do nosso coração e nada, absolutamente nada, pode trazer paz e sossego diante dos temores e diante das angústias que se afligem sobre a nossa vida. Nós temos aqui como Saul, ele termina de forma miserável a sua vida e o seu reinado. O capítulo termina com Saul aterrorizado e consumido pela angústia após ouvir a mensagem solene de juízo de Samuel, que era a mensagem de Deus. Então, a narrativa nos deixa relativamente claro que quem aparece é Samuel. Nós não sabemos o como isso aconteceu, porque isso permanece como um grande mistério desse texto. Mas nós sabemos que o fato de Samuel ter aparecido não legitima a ação de Saul ter invocado o morto. Pelo contrário, há a repreensão e há também o último juízo, a última sentença de Deus contra esse rei. Nós precisamos nos aproximar sempre de Deus, para que nós não tenhamos que nos utilizar de subterfúgios, de coisas erradas, para trazer algum tipo de alento ao nosso coração. Saul é o exemplo mais claro de que a obediência vale a pena.
E quando o povo de Deus não obedece ao Senhor da maneira devida, esse mesmo povo de Deus, ele sofre e ele será julgado também. Como tem sido a sua vida? Diante de decisões difíceis, diante de períodos conturbados do seu cotidiano, você tem se aproximado diante de Deus com um espírito contrito, arrependido e desejoso de ter uma comunhão com esse Deus? Ou você está interessado apenas em ter um momento de alívio paliativo, colocando um tapete por cima da situação ou jogando fumaça para que você mesmo se iluda daquilo que está acontecendo? O convite do texto é que nós vejamos o ato de rebeldia contumaz de Saul e nós sejamos conduzidos à direção contrária. Obedecer sempre, porque o obedecer é a melhor solução, obedecer é o que nos dá vida e paz. Que Deus te abençoe, nos vemos no nosso próximo encontro, no nosso próximo capítulo. Tchau, tchau. Você ouviu mais um episódio do podcast 1CPD, um capítulo por dia. Direção executiva, Rodrigo Leitão. Direção de arte e criação, Guilherme Amarino. Produção, roteiro e narração, Paulo Won. Arte de capa, Adriele Neves. Distribuição, APcom.